Uma vez apresentados os conceitos fundamentais de uma operação long short, a gente pode partir para o nosso exemplo numérico. Vamos supor o seguinte, nesse primeiro exemplo, eu vou montar uma operação long, eu vou entrar aqui numa operação comprada com 5.000 ações da Petrobras Petri 4 e 4.000 ações da Petri 3. Na prática, como é que ocorre, pessoal? Eu vou, primeiro, vender 4.000 ações de Petrobras 3, que é a ação ON da Petrobras. Eu vou vender 4.000 ações a R$ 25,00 e na operação short vai cair R$ 100.000 na minha conta. Eu vou pegar esse dinheiro e comprar 5.000 ativos de Petri 4, que é a ação PN da Petrobras, a ação preferencial. Ela está a R$ 20,00. Então, eu vou conseguir utilizar todo o meu dinheiro arrecadado na operação short para montar a minha operação long. Essa é uma operação fidedignamente cash neutral, financeiro zero. Eu consegui utilizar todo o dinheiro arrecadado na venda para a minha compra. Então, a minha montagem do long short ela foi feita assim. Vendi Petri 3 a 25 e comprei Petri 4 a 24. Aqui, pessoal, eu estou calculando a razão dos preços na montagem do meu long short. Então, eu fiz Petri 4 dividido por Petri 3. Poderia ter feito Petri 3 dividido por Petri 4, problema nenhum. Eu simplesmente arbitrei aqui e preferi fazer Petri 4 sobre Petri 3. Petri 4, R$ 20,00 na montagem, Petri 3, 25, a minha razão, 0,8. Vamos guardar essa informação aqui, daqui a pouco a gente vai explorá-la um pouco mais. Então, assim, pessoal, quais são as possibilidades? A gente já viu isso no slide anterior. Vamos trabalhar esses exemplos melhor. Na possibilidade 1, onde Petri 4 sobe e Petri 3 cai, a gente já sabe que a gente vai lucrar, porque Petri 4 é a ponta comprada, se ela subiu, eu vou ter lucro. Petri 3 é a ponta vendida. Se Petri 3 cai, eu também vou ter lucro na minha ponta vendida, na minha ponta short. Então, o resultado que a gente já sabe é o lucro. No nosso exemplo numérico, Petrobras subiu de 20 para 20,50 e Petri 3 caiu de 25 para 24,50. De tal forma que a razão entre os preços, a gente está supondo aqui que as ações chegaram nesse valor e eu desmontei a minha operação, tá ok? E eu desmontei essa operação na razão de preço em 0,8367. Então, a gente observa que a razão entre os preços subiu em relação à minha montagem. Vamos calcular o lucro em cada ponto aqui, pessoal. Eu comprei Petrobras a 20, vendi a 20,50, lucrei 50 centavos por ação, vezes 5.000 papéis, R$ 2.500 de lucro, ou 2,5% na ponta longa. Na ponta short, eu entrei vendido em Petri 3 a R$ 25,00, consegui recomprar o papel a R$ 24,50, lucro de 50 centavos por papel, vezes 4.000 papéis, 1.000 ações, lucrei então R$ 2.000 ou 2%, de tal forma que meu lucro global da operação foi de R$ 4.500 ou 4,5%. Possibilidade 2, cenário 2, Petri 4 cai e Petri 3 sobe. Ora, a minha ponta comprada caiu, é prejuízo. A minha ponta vendida subiu, também é prejuízo. Então, como a gente já viu, o único resultado possível é o prejuízo. Vamos avaliar numericamente como é que isso vai funcionar. Aqui, Petri 4, ela estava em 20, eu comprei a 20 e ela caiu a 19,50. Petri 3, eu entrei vendido a 25 e ela subiu para 25,50. De tal forma que na desmontagem do meu long short, a razão caiu de 0,8 para 0,7647. Vamos calcular aqui os resultados de cada ponta. Na ponta longa eu comprei Petrobras a 20, tive que vender a 19,50. Prejuízo de 50 centavos por ação, vezes 5.000 papéis, R$ 2.500 de prejuízo ou 2,5%. Na ponta vendida, eu entrei vendido a R$ 25,00 em Petri 3 e tive que recomprá-la a R$ 25,50. Novamente, prejuízo de 50 centavos por ação, vezes 4.000 ações, R$ 2.000 ou 2%. De tal forma que eu tive um prejuízo global de R$ 4.500 ou 4,5%. Aqui a gente já observa uma coisa. Eu montei meu long short, a razão entre os preços subiu. Eu lucrei.
Aqui, a razão entre os preços caiu. Eu tive um prejuízo. Vamos acompanhando. Vamos agora para o cenário 3. Bem, nesse cenário 3, Petri 4 e Petri 3 sobem. A gente já sabe que o nosso resultado é indeterminado, eu não consigo concluir nada. Então, o preço ele pode subir de duas maneiras aqui. Petrobras sendo mais forte que Petri 3 ou Petri 3 sendo mais forte que Petri 4. Isso vai determinar se a operação vai para o lucro ou o prejuízo. Perfeito? Vamos pegar aqui um subcenário 3A. Nessa situação, Petri 4 subiu de 20 para 20,50. A gente já sabia, os dois sobem. E Petri 3 subiu de 25 para 25,50. Ambas as ações subiram. Só que qual ação subiu mais forte? A gente vai calcular. Nessa situação aqui, ó, a nossa razão subiu de 0,8 para 0,8039. Isso já dá uma dica de que Petri 4 foi mais forte do que Petri 3. Vamos calcular. Na nossa ponta long, eu comprei Petrobras a 20 e vendi a 20,50. Lucro de 50 centavos por ação vezes 5 mil papéis, 2.500 ou 2,5%. Na minha ponta vendida, entrei vendido em R$ 25,00 em Petri 3, recomprei a 25,50. Prejuízo de 50 centavos por ação, vezes 4 mil papéis, prejuízo de R$ 2.000 ou 2%. De tal forma que eu tive um lucro global de R$ 500 ou 0,5%. Aqui, ó, razão subindo, tendo lucro. E no cenário 3B, Petri 4 subiu novamente para 20,50, só que Petri 3 ó, subiu muito mais forte, ela foi para R$ 26,00, de tal forma que a razão entre os meus preços ficou em 7,885, portanto abaixo de 0,8. Calculando os resultados de cada ponta, na ponta long, mesmo resultado da ponta anterior, né? Eu tive aqui 50 centavos de lucro por ação vezes 5 mil, 2.500. E na ponta short, eu entrei vendido a 25, tive que recomprar a 26. Tive aqui um prejuízo de R$ 1 por ação, vezes 4 mil papéis, fui para o prejuízo. Novamente, a minha razão caiu e eu tive prejuízo. Já deu para perceber, né, pessoal? Vamos aqui para a última possibilidade. Petri 4 cai e Petri 3 também cai. As duas caem. Logo, o meu resultado também é indeterminado, porque o lucro da operação vai depender da força de queda de cada um dos ativos. No exemplo 4, Petri 4 caiu para R$19,50, Petri 3 caiu para R$ 24,00. Os dois caíram. De tal forma que a minha razão de preço subiu de 0,8 para 0,8125. Calculando a ponta comprada, eu comprei a 20 e vendi a 19,50. Tive um prejuízo de 50 centavos por ação. Vezes 5 mil papéis, R$ 2.500 de prejuízo, ou 2,5%. Já a ponta vendida, eu tive um lucro de R$1 por ação. Vezes 4 mil, R$ 4.000. Basicamente, foi aqui um lucro de R$ 1.500, que é o inverso do lucro que a gente auferiu aqui no exemplo 3B. E, por fim, a última situação, onde a ação da Petrobras Petri 4 cai para R$ 19,50 e Petri 3 cai com um pouco menos de força, de tal forma que a razão entre os preços fica em 0,7959. Já deu para perceber aqui que a gente vai ter prejuízo, uma vez que a razão ficou abaixo da razão de abertura. Vamos conferir? Aqui eu comprei a ação a 20, Petri 4 vendi a 19,50, novamente prejuízo de 50 centavos por ação, vezes 5 mil papéis, R$ 2.500 de prejuízo. Na ponta vendida, eu entrei vendido a R$ 25,00 em Petri 3, recomprei a R$ 24,50, 50 centavos de lucro por ação, vezes 4 mil papéis, R$ 2.000 de lucro. De tal forma que eu tive um prejuízo global de R$ 500. Essas são as possibilidades, mas galera, já deu para perceber que a gente não vai ficar igual um maluco olhando isso, fazendo essas possibilidades para tentar concluir se o ativo, se a minha operação está indo para o lucro, está indo para o prejuízo. Eu faço isso de maneira muito mais elegante, simplesmente olhando a razão. Então a gente já viu que toda vez que eu tenho lucro, a minha razão sobe. É só fazer um dividido pelo outro. Está acima da razão de montagem, minha operação está indo para o lucro. E o oposto. Se a minha razão está abaixo,
da razão de montagem, minha operação está indo para o prejuízo. É uma maneira muito mais simples, muito mais rápida de eu acompanhar e tirar conclusões sobre o progresso da minha operação long short. E mais do que isso, essa razão ela vai ser uma ferramenta fundamental quando a gente apresentar a nossa metodologia operacional. Vamos olhar aqui uma maneira que muitos traders utilizam de maneira errada para calcular o lucro ou o prejuízo da sua operação. Eu não sei se eles fazem isso por desconhecimento, por simplificação ou por preguiça mesmo. O que eles costumam fazer? Se eu calcular o lucro, eu poderia calcular o lucro assim, ó. Eu pego 0,8367 dividido por 0,8. Mas quando eu calculo a variação percentual entre a razão de desmontagem do long short e a razão de montagem, ó, ele me deu um lucro de 4,59%, enquanto o lucro real é de 4,5%. A maneira correta de se calcular o lucro é calculando o lucro ou prejuízo individual de cada perna, somando os resultados para você ter o resultado global. Vejo muito trader fazendo isso. Tá? 0,8, aqui eu fechei em 0,8367, meu lucro é de 4,59. É uma maneira simplificada de se operar, mas os resultados não são os mesmos. Otávio, por que os resultados não são os mesmos? Pessoal, isso é um fenômeno matemático observado em fração. A gente aprende isso desde o tempo lá da carochinha, né? Se você plotar uma função 1 sobre x, isso não é uma função linear, não vai ser uma linha reta. Então, assim, isso vai acontecer. Por isso que a gente tem sempre que calcular os resultados de cada perna. Mas isso vai ser útil, pessoal, para uma situação. Lá na nossa metodologia, quando ela for apresentada, a gente vai utilizar a razão como uma estimativa de lucro, antes de eu fechar a operação, como uma estimativa de alvo. Eu sei que se eu abrir uma posição a 0,8, e eu sei que se a razão chegar em torno ali de 0,83, 84, o meu lucro vai gerar em torno de 4,5%. Isso aqui a gente não vai jogar fora não, de fato isso é muito importante. Essa razão vai servir para a gente como referência para desmontagem e montagem das nossas operações, embora o lucro real, verdadeiro, seja calculado a partir do resultado das pernas individuais. Aqui também a gente percebe, ó, calculando aqui a redução percentual da razão em relação a 0,8, nosso resultado aqui é de 4,41, aqui é de 4,5. A gente percebe que é um resultado próximo. Talvez seja por isso que alguns traders, por simplificação, para não dizer preguiça, calculam dessa forma. Eu não calculo, eu calculo tudo na vírgula. Nesse exemplo aqui, ó, que já foi mais próximo, 0,49%, 0,50%. Aqui, 1,44% de prejuízo, quando o prejuízo real foi 1,50%. Aqui, 1,56% de lucro, quando o real foi 1,50%. E, por fim, no último exemplo aqui, 0,51% de prejuízo, quando o real foi 0,50%. Eu acho que com esse exemplo, deu para introduzir aqui uns conceitos adicionais. Esse conceito da razão dos preços na montagem e na desmontagem, ele é muito importante. E já deu para perceber que na hora de acompanhar a operação, a gente não vai ficar fazendo esses cálculos, não. A gente só vai acompanhar a variação da razão. Mas isso é um papo mais adiante quando a gente apresentar a nossa metodologia operacional. Nós apresentamos esse exemplo considerando que Petri 4 é a ponta comprada é long e Petri 3 é short. E se for o contrário, como é que fica? Vamos ver isso no próximo vídeo.